Olá, amigos, boa noite. Eu sou o Nelson Carneiro e gostaria de falar com vocês, de dar o meu boa noite. Nós marcamos uma live agora para as 21 horas com o vereador Alexandre Gomes. Você está vendo aí nas minhas costas, aqui nesse fundo aí, é o maior bairro da América Latina, chamado Jardim Catarina. E nós estamos aí aguardando o vereador Alexandre Gomes para a gente começar a fazer essa live, né? E esperamos que daqui a pouco ele deve estar entrando, né? Vamos aguardar aqui. E se você é assessor dele ou alguma coisa, tem o telefone dele, por favor, faça contato, que nós já estamos aqui aberto. O Alexandre tem que tocar, Alexandre, na chave que eu lhe mandei pelo seu message ou pelo seu WhatsApp. É a chave do stream onde a gente vai entrar, tá bom? Então, eu te aguardo até daqui a pouco, tá legal, Alexandre? Bom, estamos aqui avisando o Alexandre que ele tem que entrar nesse stream, né, que ele deve receber muita coisa aí durante o dia, né, muito... Então, nós estamos aguardando aqui a entrada dele pelo nosso stream, né? Bom, Alexandre Gomes, que ele já declarou aí que está lutando pelo viaduto do Jardim Catarina, né? E a gente vai falar com ele, não só sobre os seus projetos, como também sobre a sua discussão aí com relação à construção do viaduto do Jardim Catarina, né? E nós estamos aí tentando falar com o Alexandre Gomes, né? E já passamos o link, né? Nós passamos mais cedo, mas eu imagino que a pasta do vereador deve ser realmente muito movimentada, né? E aí perde o link, né? Mas já acabei de passar agora o link para o vereador. Nós estamos aqui na página do Nelson Carneiro e também estamos também vamos também entrar pelo YouTube, né? Até daqui a pouco, né? E a gente vai passar aqui daqui a pouco a gente coloca o vídeo também no YouTube, né? E lembrando a você que nós estamos aguardando aqui a presença do vereador Alexandre Gomes e aguardando o seu acesso, tá bom? Não tem como a gente falar aqui com ele. Estou com a vozinha meio ruim, mas acho que está dando para entender bem. Quero dizer para vocês que no próximo sexta-feira estaremos entrevistando o vereador Babá, né? Do Rio de Janeiro, e ele vai falar sobre esse mal-estar que está causando a aproximação do vereador, do deputado federal Marcelo Freixo, né? E estou só esperando aqui, o vereador já está na ponta da agulha, né? Ele está só ajeitando a sua câmera. Assim que ajeitar a câmera, a gente vai entrar em ação. Lembrando que já está conosco aqui Antônio Souto, dizendo boa noite, Nelson, né? E a gente vai ajeitando aqui. Álvaro Heder, boa noite, Álvaro Heder. Esse é o rei de São Gonçalo, não é o rei do gado, não, mas é o rei da água, tá certo? Vamos. O Alexandre já está ali posicionado. Eu vou liberar aqui, então, a página do Alexandre. Opa! Vereador Alexandre? Oi, Nelson, boa noite. Me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Sim, ouvindo bem. E você, está me ouvindo? Tudo bem, graças a Deus. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de entrevistá-lo, né? E eu sei que você sempre tem uma agenda lotada, com muitos afazeres. Eu te agradeço a oportunidade de falar contigo nessa noite.
Nelson, eu que agradeço a você aí a sua atenção, o convite. Estarei sempre à disposição aí para dialogar, discutir com você tudo que foi em prol da minha cidade, a cidade de São Gonçalo. Bom, um ponto que nós queremos conversar com você daqui a pouco é sobre os seus projetos. Você já anunciou que é candidato a deputado, e daqui a pouco a gente vai saber se é deputado federal ou estadual, mas eu quero mais à frente um pouquinho. E eu gostaria de começar conversando com você sobre esse momento difícil que nós estamos passando. Imagine você, vereador, muita gente puxando aí pelo seu paletó e dizendo: precisamos de uma solução, queremos vacina, a vacina chega ou não chega, onde está funcionando. Eu imagino que os vereadores em si devem estar muito acuados. Ainda mais você que é um vereador que anda pela rua, não se esconde entre quatro paredes, que estou fazendo aqui justiça, porque é louvável. Você é uma pessoa que está sempre na rua, está sempre nos atendendo quando fazemos um convite para entrevista, seja no rádio, seja por live. Eu gostaria que você falasse desse momento conturbado aí do Covid, que tem ceifado vários amigos nossos, a mídia bate cabeça, médico batendo cabeça, tratamento precoce, não precoce. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. É muito difícil a gente abrir uma live sem não ter que falar um pouquinho sobre isso, né, vereador? Com certeza, Nelson. Acho que é o momento mais difícil que a humanidade viveu. Eu, como parlamentar, eu não posso fugir dessa responsabilidade. Hoje, nós vivemos aí, quando eu falo do Covid, numa cidade muito pobre, numa cidade onde não tem um fundo soberano para subsidiar os empreendedores, os trabalhadores autônomos. Então, nós temos que tomar algumas medidas essas que muitas das vezes 50% da população aplaude, 50% critica, mas hoje em São Gonçalo eu sou o grande defensor da ciência, mas também defensor da empregabilidade. Nós não podemos aqui achar que fechando os comércios, tomando medidas muito restritivas, nós vamos resolver o problema, porque podemos resolver por um lado, mas vamos criar um problema do outro, porque a população de São Gonçalo, ela precisa do emprego, ela precisa de renda, e hoje, infelizmente, eu quero dizer aqui para você e para os seus ouvintes, às vezes eu tenho vergonha de ser político na minha cidade, no meu estado e no meu país, porque politizar o Covid é a maior covardia que qualquer político deveria fazer com um ser humano. Eu acho que nós temos que brigar pelo bem mais precioso que é a vida. Eu percebo aí toda a classe política, seja de esquerda, seja de direita, seja do centro, criando fato político em um problema que a humanidade nunca viu, num problema que muitas das vezes podem falar que tratamento precoce resolve, muitas das vezes vão falar que tratamento precoce não resolve, algumas pessoas vão falar que vão tomar vacina, outras pessoas vão falar que não vão tomar vacina, e o grande problema que nós temos hoje não é só o Covid. O problema que nós temos hoje é o desemprego que afeta a cada cidadão brasileiro, em especial o cidadão gonçalense, que sofre muito com essas medidas restritivas. E eu, como parlamentar, sempre fui um grande defensor que todos os governos têm que colocar na balança a ciência, mas a garantia da empregabilidade. E essa garantia da empregabilidade não vai ser tomando medidas tão restritivas como Niterói tomou, de forma covarde, inclusive jogando a responsabilidade dos problemas dele para a cidade de São Gonçalo. Isso eu não admito de hipótese alguma, Real. Justamente, o vereador, você me adiantou uma pergunta que eu ia lhe fazer, porque eu sei que o parlamento gonçalense, todos os vereadores, bom, eu não vou dizer todos, mas alguns ficaram muito preocupados e chegaram a discutir isso aí.
Porque eu até fiz uma matéria e fui muito mal interpretado quando eu disse que a massa trabalha que querem restringir todo o erro que acontece em Niterói se atribui à massa de trabalhadores de São Gonçalo, a invadir o São Gonçalo. E quando eu fiz a matéria, teve pessoas, políticos e jornalistas que vieram dizer: Nelson, você tem que falar do seu prefeito e não daqui, e não do Grael. Eu não estava falando do Grael, eu estava falando da sistemática que está acontecendo. Então, vereador, então me disseram o seguinte: Nelson, olha só, os hospitais particulares estão praticamente lotados. O povo de São Gonçalo não tem plano, está, como se diz, ocupando esse leito. Graças a Deus que o cara de São Gonçalo que tenha um plano de saúde, o vereador, para se internar num hospital de referência, um hospital de ponta. Mas eu devolvi a mesma pergunta e não tive resposta. Eu disse: essa massa trabalhadora de São Gonçalo, que sustenta e impulsiona Niterói, no meu prédio, vereador, eu tenho 7 funcionários. 5 deles é de São Gonçalo, moram em São Gonçalo. E por aí vai, bares, restaurantes, supermercado, a boa parcela do povo está ali. E ninguém me respondeu nesse momento. Agora, essa gente que proporciona, vereador, é isso que eu quero a sua opinião sobre isso, que impulsiona a cidade de São Gonçalo, quando eles adoecem, contraindo um vírus aqui ou lá, eles vão para o SUS, eles não vão para um plano de saúde de ponta, ele não tem. Então, vereador, eu gostaria que você falasse um pouco da preocupação que tiveram os vereadores que discutiram com relação às medidas que, inclusive, restringia a entrada de gonçalenses na cidade de Niterói, que é uma cidade, digamos de passagem, você disse Niterói, São Gonçalo é cidade pobre, mas Niterói não lhe falta absolutamente nada. Até dinheiro para enganar, que ia doar para o hospital de campanha, e fizeram uma grande chantagem e não doaram absolutamente nada, em nome dos pobres coitados de São Gonçalo, que sustenta essa cidade com sua mão de obra. Vereador, é com você. Ô Nelson, primeiro quero esclarecer aqui que eu tenho a maior tranquilidade de discutir essa questão com relação a São Gonçalo e Niterói. Primeiro, que eu não quero aqui fugir da minha competência. Eu sou parlamentar de São Gonçalo. A minha competência é discutir as questões municipal. Mas, a partir do momento que um prefeito, de forma indelicada, de forma covarde e de forma desrespeitosa, como o Ax Grael fez, jogando o problema dele para o cidadão gonçalense, aí sim eu tenho que me colocar, eu tenho que fazer valer a representatividade que tenho como parlamentar de São Gonçalo. Primeiro, essa questão aí são falácias. Essa questão de dizer que os gonçalenses estão lotando os hospitais de Niterói é pura mentira. Falar que a culpa do aumento do Covid em Niterói é em razão dos gonçalenses também é uma grande mentira. Os números, Nelson, não mentem. Houve, nos últimos 15 dias, uma redução. Isso não sou eu que estou falando. Isso quem me informa semanalmente é o Sindicato dos Hospitais Privados de Niterói e de São Gonçalo. Os últimos 15 dias, o relatório apresentado por eles dava uma redução nas enfermarias em São Gonçalo, algo em torno de 21%. Nas UTIs, algo em torno de 9% a 10%. Como que se tem uma redução em São Gonçalo e a responsabilidade do aumento de Niterói é do gonçalense? Falar para mim que a culpa também é do gonçalense, eu não vou aceitar, porque, como falei na tribuna na semana passada, o grande consumidor de Niterói não é o niteroense, não, é o gonçalense.
que muitas das vezes trabalha em Niterói e gasta em Niterói. Muitas das vezes sai de São Gonçalo e gasta em Niterói. E mais do que isso, falar que o gonçalense que está ocupando o hospital de Niterói também é uma grande covardia, porque isso não é de graça também não, Nelson. Os hospitais privados de Niterói pagam seu ISS à Prefeitura de Niterói. E se está tendo volume de atendimento no hospital em Niterói, certamente a arrecadação dos cofres do município de Niterói vai aumentar, Nelson. Queria eu que São Gonçalo tivesse o número de hospitais privados como Niterói tem. Certamente nós não teríamos as dificuldades orçamentárias que temos hoje. Quero dizer para você também, Nelson, que hoje eu fico escutando certas coisas e me deixa muito triste, porque hoje em Niterói, ao invés de receber uma cidade co-irmã como é São Gonçalo, de braços abertos, ficam fazendo essas barreiras. E aí, eu vou colocar aqui um bode na sala. Criticam São Gonçalo em razão disso, mas Niterói, com a fortuna que se tem, não tem competência de criar um aterro sanitário para receber o seu próprio lixo. Hoje, todo o lixo de Niterói, ao invés de ser tratado em Niterói, é tratado em São Gonçalo. Isso, esse prefeito covarde, ele não vai para a live, ele não vai para os veículos de comunicação falar, porque uma prefeitura com um orçamento de 3,6 bilhões não tem a competência, ou melhor, acho que não tem o interesse de criar um aterro sanitário para receber o seu próprio lixo. Vereador, eu tô vendo aqui que tem muitas pessoas nos acompanhando, e se a gente, então eu imagino que daqui a pouco a gente vai ter algumas perguntas e a gente vai colocar isso aqui. Mas, vereador, eu agora queria voltar para a nossa cidade de São Gonçalo, que eu, quando falo nossa cidade, Niterói, eu falo também nossa cidade. Eu trabalho tem moradia, domicílio nas duas cidades, funcional, fui como funcionário público, como advogado, eu tenho domicílio nessas duas cidades, voto na cidade de São Gonçalo, pago imposto altíssimo na cidade de Niterói, é o preço alto que se tem para viver nesta cidade, né? Agora, eu gostaria que você falasse um pouco, por exemplo, as medidas que o capitão Nelson, a gente fala capitão Nelson, né? Que o prefeito Nelson Ruas tem implementado na cidade. Parece que ele me fez um trabalho que não é lockdown, mas também tem restrições, mas num planejamento parece que mais facilitado para aqueles que querem ganhar seu pão de cada dia. Você pode falar um pouquinho aí, ou eu estou equivocado com relação a isso? Ô, Nelson, eu tenho o maior prazer de falar, porque eu participei e eu discuti, junto com o Comitê Científico do município, essas medidas restritivas. Volto a falar, Nelson, nós não vivemos numa cidade que tem um fundo soberano do tamanho de Niterói, Maricá e da capital. Nós estamos falando numa cidade com um orçamento de 1,2 bi, aonde, se nós fechássemos os comércios da forma que se foi fechado na capital, em Niterói e Maricá, ou as pessoas iriam morrer do Covid, ou muitos morreriam de fome. Essas medidas restritivas, da forma que se foi feito, não são eficazes no Brasil inteiro dessa forma. Eu sou um grande defensor do isolamento, mas com moderação, Nelson. Em especial para a cidade de São Gonçalo. Nós fomos a única cidade
da região metropolitana do lado de cá, salvo engano, que não fechamos os comércios nessa segunda onda. Nós conseguimos ter uma medida restritiva com horários diferenciados do comércio, aonde os comerciantes, os empresários entenderam cada um a sua responsabilidade. Só para você entender, Nelson, tinham lojas que abriam às 10 e fechavam às 17. Ainda está tendo. Tem lojas que abrem meio-dia e fecha às 22 horas. Tem lojas que abrem às 8, fecha às 17 horas. Então, nós conseguimos amenizar o impacto da aglomeração nos principais centros das cidades. Nós não temos mais problemas de aglomerações nas portas dos bares, que era o nosso calcanhar de Aquiles. Os dois polos gastronômicos que a cidade tem que mais aglomerava era o polo gastronômico lá do Mutondo e o polo gastronômico da Rua da Caminhada. E todo o segmento de bares e restaurantes, eles entenderam que nós precisávamos e precisamos tomar essa medida. É muito melhor você reduzir o horário, mas continuar fazendo a economia funcionar dessa cidade. Porque nós gostaríamos e muito de ter condição de dar uma ajuda a cada empreendedor que teve sua loja fechada, a cada trabalhador autônomo que deixou de ter o seu ganha-pão para sustentar a sua família, um benefício. Mas a cidade de São Gonçalo, eu quero deixar claro que nós guardamos o almoço para comer na janta. Então, eu quero aqui, mais uma vez, Nelson, dizer que eu tive o prazer de participar, de dialogar com o Executivo e de fazer com que o nosso prefeito, o capitão Nelson, entendesse a responsabilidade que ele tinha no momento de publicar o decreto. E ele entendeu, e eu agradeço a ele, agradeço ao secretário de gestão, Douglas Ruas, que foi o grande responsável, juntamente comigo, para que nós pudéssemos aí deixar esse comércio da cidade toda funcionando nessa escala com horários diferenciados. Vereador, para a gente mudar de assunto, tem uma pessoa aqui, o senhor Fausto Cubango, sobre a situação que ele diz que funciona bar à noite, funciona. O senhor já acabou de informar aí que há uma redução no número de internados e mortes na cidade. Mas ele falou, ele disse sobre o lixão, ele diz que é muito bem pago, mas é muito bem pago na balança, segundo ele. Eu não sei, eu já fiz matéria sobre isso, e eu gostaria que você esclarecesse um pouco, porque eles não avaliam, quem paga não avalia o trecho, a cidade, as ruas onde passa para levar esse lixo, onde vira uma rua fétida e afetando o meio ambiente. Eu gostaria que você respondesse aqui essa pergunta, vou colocar na tela, não sei se dá para você ver aí. É muito bem pago o valor que vocês cobram para jogar o lixo aí, para onde está indo esse dinheiro, sabe, senhor vereador? Então, eu gostaria também que você fizesse uma avaliação disso e também sobre a afetação do meio ambiente nesse momento. Eu agradeço ao Fausto pela essa pergunta, porque é uma oportunidade para ser esclarecido por você, que é um vereador da cidade. Ô, Nelson, eu não sei pelo sobrenome dele se ele está falando que o lixo de Niterói é muito bem pago. Acredito que seja a pergunta dele. Eu não sei se ele está dizendo que é o de São Gonçalo. Quanto sendo Niterói ou São Gonçalo, eu quero dizer para vocês o seguinte: São Gonçalo é a cidade de referência, é um dos poucos municípios que tem um aterro sanitário de primeiro mundo, Nelson. De primeiro mundo. Existe uma legislação onde todas as cidades são obrigadas a acabar com seus lixões. Como Niterói, muito bem,
fez, acabou lá do Morro do Céu, mas tinha que ter a responsabilidade de construir o seu próprio aterro sanitário. Agora, eu aqui quero dizer para você, Nelson, os valores pagos são dentro da premissa e fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma cidade geograficamente muito grande, aonde nós temos mais de 30 mil toneladas mês de lixo para ser retirado, aonde o aterro sanitário de São Gonçalo tem uma expertise sensacional, tem um trabalho de primeiro mundo, aonde o churume não vai para o solo freático, aonde tem toda a infraestrutura, poucas cidades no estado do Rio de Janeiro e no Brasil têm um aterro sanitário como São Gonçalo. Isso nós podemos bater no peito e dizer que, com relação a aterro sanitário, nós somos exemplo, não só no estado do Rio de Janeiro, mas como no Brasil. Ô, vereador, talvez você não saiba, e talvez o nosso amigo Fausto, parece que aqui Fausto do Cubango, parece que ele coloca aqui, Fausto Cubango, ele pode até morar no Cubango, não sei. Mas, ô Fausto, só para a sua ciência, vereador, não é nem para a gente discutir, mas eu morei muitos anos em São Gonçalo, hoje moro em Niterói. No meu prédio, como eu te falei, quando eu cheguei para aqui, eu tenho separadinho o lixo para ser reciclável e o lixo orgânico, certo? Quando eu cheguei para aqui, era muito bonito. Até acho que 2010 ou 2011, passava o caminhão caçamba, levava o lixo orgânico, e daí a pouco passava o caminhão de reciclagem, pegando o lixo reciclável. Daí a pouco parou de passar o lixo reciclável. Hein, Faustão? Faustão, é só para você ficar sabendo disso, Faustão. Talvez você não saiba. E aí, deixa eu só concluir aqui, vereador. Posso só concluir? Então, o que acontece? Aí eu questionei o zelador do prédio. Escuta uma coisa, eu separo meu lixo dentro de casa e vocês estão botando tudo junto? Nelson, nós estávamos separando, mas o lixo ficava 1, 2 semanas e criava insetos. Ninguém aguentava ficar na lixeira, num quarto, que não é um cômodo, com lixo acumulado, esse lixo reciclável. Então, nós passamos a colocar. E até hoje não foi solucionado esse problema, e assim acontece com inúmeros condomínios, que nós separamos o lixo reciclável e a prefeitura não pega, ele pega todo na sua caçamba. E posso provar isso para você, vereador. E, Fausto, eu gostaria que você também desse esse toque lá. Você fez uma pergunta importante para o vereador, ele esclareceu, e depois você dá um toquezinho aí na administração local, que o lixo aqui na minha rua, no Ingá, ela não está sendo coletada. Pois não, vereador, desculpa eu te interromper, só para não te interromper mais. Ô, Nelson, eu tenho quase certeza que o Fausto é morador de Niterói. E eu acho que, de repente, ele está aqui indignado que, realmente, a população de Niterói paga um valor considerável, em razão aí dos fatos narrados por ele, por você e por várias outras pessoas. E vou mais além. Eu hoje tenho consciência que em São Gonçalo nós precisamos mudar muito a nossa metodologia de fiscalização. Tenho falado com o capitão Nelson. Muitas das vezes, o sentimento da população gonçalense é que a cidade está suja, é que a cidade está feia. Mas isso só acontece, isso é um problema cultural de muitos e muitos anos dos gonçalenses, não quero aqui generalizar, porque entende que pode colocar o lixo a qualquer dia, a qualquer hora. E hoje nós temos um calendário na cidade de coleta. Em Niterói, se você não respeitar o calendário na letra fria da lei, a Clean vai lá e te multa. Se você colocar a quantidade de lixo maior do que determinado pela legislação, você paga um excedente. Em São Gonçalo,
nós não temos essa metodologia. E, infelizmente, aí o que eu vou falar, você é um dos que critica muito, você passa no centro do Alcântara e você percebe que a cidade, o Alcântara, está muito sujo, está muito feio. Isso daí se espalha pelos 4 cantos da cidade, porque, infelizmente, muita gente não respeita o calendário estabelecido pela empresa de coleta, que pode ter suas falhas, mas eu quero aqui deixar registrado que a empresa Marquise presta um excelente trabalho na cidade de São Gonçalo. Ela vem respeitando, quase na sua totalidade, o seu calendário de coleta, e basta a população ter essa responsabilidade de colocar o seu lixo no dia e no horário pré-estabelecido. Bom, nós estamos aqui com o vereador Alexandre Gomes. Eu quero, Alexandre, já que nós falamos de Niterói, falamos de político, da minha praxe deixar em aberto aqui qualquer nome citado, qualquer pessoa que se sentir, de um ponto de vista criticado, o nosso programa está inteiramente aberto. Eu tenho um perfil conhecido, eu sou uma pessoa que coloco, inclusive tem um telefone aí, se você quiser ligar, fazer uma pergunta ao Alexandre, é um telefone que está correndo na tela, que é o... Só um minutinho que eu vou ver aqui, está correndo na telinha. Não sei se está dando para você ver, Alexandre. Aí é o nosso telefone para contato, para fazer uma pergunta aqui ao vivo, que é o... Só um minutinho, ligue e faça uma pergunta ao vivo pelo Zap 997 0845254. É só você acompanhar o telefone aí da tela e fazer a sua pergunta. Mas, vereador, eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso, mas, em parte, eu quero dizer que você tem um belo esclarecimento aí sobre a questão, que não estava nem em pauta, né? Mas o Covid está sempre em pauta, e veio o problema do lixo, né? Foi muito importante. Aqui é assim, nós não temos pauta, mas uma prosa puxa a outra, né? E vai assim. Mas, vereador, eu gostaria que você falasse um pouco agora, e daqui a pouco nós vamos falar sobre os seus projetos políticos, mas antes, eu gostaria que você falasse, me parece que você foi mal interpretado quando você fez um vídeo exatamente onde está iniciando uma obra do Jardim Catarina, que é um sonho antiguíssimo daquela... Aqui, olha o Jardim Catarina, aqui atrás de mim, aqui, ó. Se alguém duvidar, eu acho que essa rua, se não me falha a memória, é Albino Imparato, porque a rua 35 parece ter um trajeto sentido contrário. Mas então, vereador, é um número muito grande de uma massa trabalhadora, principalmente a concentração de um povo mais sacrificado, que se mudar do Nordeste para cá, é uma massa trabalhadora que invade a cidade do Rio de Janeiro, Niterói. São pessoas que operam tecnicamente, serviçalmente, em serviços auxiliares, e pessoas inteiramente... E essa volta que se dava de ônibus, como sempre que aconteceu, e o excesso de manobras mal feitas ali, era muito acidentes, criou-se aquele retorno com aquele sinal. E alguém dizia, vai morrer muita gente ali, vai morrer, mas o sinal foi muito bem respeitado, e agora vem o viaduto, que eu acho que o viaduto é uma solução. Eu não sei se seria um viaduto ou um mergulhão, mas eu gostaria que você esclarecesse, porque, inclusive, você disse que é uma luta, que é aquilo que você vem lutando. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse viaduto, porque eu acho que tem muita importância para a população do Jardim Catarina e quem frequenta aquele maior bairro, não disse loteamento, não disse bairro, não quero dizer bairro, maior loteamento da América Latina. Se é bairro é maior, eu não sei. Loteamento é o maior da América Latina. Eu gostaria de falar sobre isso. Ô, Nelson, primeiro, mandar um grande abraço, um beijo para todos os moradores do Jardim Catarina, que é um bairro que eu tenho uma gratidão muito grande. Eu não fui mal interpretado, não. Você fique tranquilo que você colocou aí um post na sua página e uma pessoa lá questionando, e a gente já está acostumado com relação a isso.
Até porque a população do Jardim Catarina conhece o meu trabalho, a minha luta, o meu empenho. Essa luta não é desse mandato, essa luta é mais de 20 anos que a gente vem discutindo, vem trabalhando e vem dialogando com o governo municipal, e em especial com o governo estadual. Porque aquela obra ali é uma obra do Estado, não é mergulhão, não, Nelson, vai ser um viaduto. E eu quero aqui deixar registrado os meus agradecimentos a vários atores aí que foram determinantes nessa luta. Quero aqui deixar registrado o agradecimento ao deputado Coronel Salema, ao prefeito Capitão Nelson, ao secretário de gestão Douglas Ruas, e principalmente ao nosso governador Cláudio Castro, que entendeu a responsabilidade que se tinha no tocante ao maior loteamento da América Latina. Quando nós falamos do viaduto do Jardim Catarina, nós falamos de mobilidade urbana. Esse reflexo dos engarrafamentos reflete no centro do Alcântara, reflete na RJ 104. E essa obra não é uma obra do Alexandre, não. O mandato do Alexandre trabalhou muito, muito mesmo, para que essa obra saísse do papel. E quando vejo ela saindo do papel, fico muito feliz, fico com o sentimento do dever cumprido. Porque muito bem você colocou, várias pessoas, vários trabalhadores saem 4, 5, 6 horas da manhã do Jardim Catarina para trabalhar e merece dignidade, merece respeito na hora que sai para trabalhar, na hora principalmente que volta do trabalho com aqueles grandes engarrafamentos. Várias pessoas durante esses mandatos, aí 3 mandatos nossos, me cobrando essa obra do Jardim Catarina. E nós trabalhamos muito cobrando a todos os outros governadores, inclusive o governador atual, para que aquela obra saísse do papel. E quando eu vejo ela saindo, eu fico muito feliz, porque quem ganha são os moradores do Jardim Catarina, são os moradores do Alcântara, são os moradores do Laranjal, são os moradores aquelas ruas ali, adjacências todas ali, aqueles bairros, porque o reflexo no trânsito vai melhorar e muito, Nelson. E quem sai ganhando é a população de São Gonçalo. E para aqui, deixar aqui registrado aqui os meus agradecimentos aos moradores do Jardim Catarina, em especial, gostaria de agradecer algumas pessoas, o Marcelinho da Guache, o Léo, a Sandra, o Maurício, o Rafael Goleiro, o Eduardo, o Iago, a todos os moradores, o Amanso, o Rafael Cardoso, a todos os moradores que sempre, quando tiveram comigo, sempre me pediram para que eu brigasse por aquele viaduto. E eu tenho o prazer de falar para você, Nelson, e para todos os nossos ouvintes, o viaduto do Alcântara finalmente está saindo do papel. E vai acontecer, Nelson. O canteiro da obra está sendo montado e em breve a população vai ver ali muitos funcionários ali trabalhando em prol desse viaduto. Nós estamos falando aqui com o vereador Alexandre Gomes, né? E a gente está falando aqui sobre a obra do Jardim Catarina. E eu acho que tem pergunta no ar aí para você, vereador. Só um minutinho. Alô? Não sei se está dando para ouvir. Só um minutinho, Roberto. Eu não sei se está dando para ouvir. O Roberto, fala mais alto aí um pouquinho, por favor.
trazendo informações importantes para a população de Niterói e São Gonçalo, nesse exato momento, para a população de São Gonçalo, trazendo o vereador Alexandre Gomes, esclarecendo aí diversos temas importantes sobre vacinação, coleta de lixo, e agora essa criação, aí, esse trabalho para o viaduto ali do Jardim Catarina, que é de suma importância para aqueles moradores que, como o Alexandre falou, saem cedo de casa, voltam tarde, cansados, e aqui é um engarrafamento crônico. E é importante essa parceria que ele está buscando aí com o governo estadual, através de deputados também, governador Cláudio Castro. Aí a pergunta que eu queria fazer para ele é a partir de que momento isso aí realmente vai começar, e o tempo de construção mesmo, né? E término de obra, como é que vai ser esse trabalho? Tá bom, Roberto, muito obrigado pela sua participação. Alexandre, deu para você ouvir, Alexandre? Deu para ouvir, Nelson. Alexandre, eu acho que seu... Alexandre, eu acho que seu microfone está... Acho que seu microfone está desligado, não? Está me ouvindo? Não, está certo. Então, pode falar, Alexandre. Ah, tá. Primeiro, agradecer aí ao Roberto Carneiro pela pergunta e dizer que a obra já começou. O canteiro de obra já está sendo construído e isso é o pontapé inicial da obra. Agora, o prazo, eu entendo aí que deve ter 12 meses, mas não tive cópia do contrato. Certamente vai ter uma placa de identificação da obra dizendo os valores e o prazo de execução, mas a obra já começou. Olha, Alexandre, é justamente isso. Nessa situação aí, a gente é animadora quando você fala que a gente que já iniciou a obra, né? E tem uma ideia aí, mais ou menos, de quanto tempo vai economizar muito mais tempo para o povo do Jardim Catarina, que pode sair direto dali, sem passar pelo Alcântara, e já subir e pegar a Avenida Amaral Peixoto, né? Rodovia Amaral Peixoto, para chegar no seu destino, Niterói, Rio de Janeiro, onde quer que seja. Já tem uma avaliação nesse sentido? Ô, Nelson, o viaduto ali vai ser muito parecido com o viaduto do Colubandê, Nelson. Entendeu? Então, nós não vamos ter mais sinais ali que vai entrar para o Jardim Catarina. No meu sentir, todo o fluxo de trânsito, quem vem de Itaboraí para São Gonçalo e quem vai do Alcântara para Itaboraí vai por cima. E os moradores do Jardim Catarina vão fazer o retorno pela parte de baixo. Tá certo. Essa imagem que eu estou mostrando aqui agora é justamente uma boa parte do bairro Jardim Catarina que se confunde com Santa Luzia e vai até a Rio Manilha. Então, estou só mostrando para vocês que é um dos bairros mais imponentes, mais movimentados que nós temos nessa região. Mas, vereador, a gente está indo para o final da nossa entrevista. Deixa eu ver aqui, tem mais pessoas aqui nos acompanhando. Nós temos aqui... O Winston diz assim, verdade, o povo precisa de ajuda, os valões estão cheios de tudo. Acho isso um absurdo. Quem paga esse preço somos nós. O prefeito tem feito o melhor possível, sem que a questão do lixo é complexo. Precisamos criar cooperativas, facilitando catadores e geradores de emprego. Sabemos que muitas famílias vivem desse trabalho. É o Wister Costa Visavila que está nos falando. Agora vamos ver aqui Cristóvão Pérez. Boa noite, amigo Nelson Carneiro e vereador Alexandre Gomes. São pessoas que estão nos acompanhando aqui. E nós temos aqui o Marcelo Pascoal. E eu não sei, vou tentar aqui ver se a gente consegue. Acho que tem mais alguém querendo falar aqui ao vivo. Vamos ver se a gente consegue aqui, nesse momento, falar com essa pessoa ao vivo. Vamos para o Viva Voz aqui. Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? Meu querido Nelson Carneiro, aqui é o pastor Alair Lima. Pois não, pastor? Eu quero saudar aí nosso amigo vereador
antes parabenizá-lo pelo trabalho aqui em nosso bairro, mas não somente em nosso bairro, em toda a cidade. E eu quero perguntar a ele o seguinte: nosso bairro já teve aqui uma época em que nós tínhamos 3 vereadores nascidos aqui no nosso bairro e representaram o nosso bairro. Nós ficamos a desejar muito, ficaram muito a desejar para o nosso bairro aqui. Queria que o nosso vereador falasse se o bairro agora pode ter esperança certa de viver um novo tempo aqui com a representatividade do vereador Alexandre Gomes. Aí, vereador, ouviu aí? Ouvi, quem está fazendo essa pergunta para você aqui é o pastor Alair Lima, da Igreja Batista do Jardim Alcântara, e ele fez essa pergunta. Pastor Alair, muito obrigado pela sua participação, e o Alexandre vai te responder, tá legal? Eu que agradeço. Pastor, agradeço pela pergunta. Quero dizer que o vereador Alexandre Gomes, eu nunca fui e nunca vou ser vereador bairrista. Eu digo que eu sou representante dos 93 bairros do município de São Gonçalo. Mas, com certeza, o bairro do Jardim Catarina está no meu coração. Vários outros bairros da cidade estão no meu coração. Não, vereador, pode falar. Eu digo que todo e qualquer compromisso Só um minutinho, por favor, que eu tá? tenho no meu mandato está Só um pautado minutinho, por sempre favor. no bairro do Jardim Catarina. Só para o senhor ter uma ideia, eu não preciso ser nascido e criado no bairro do Jardim Catarina, mas se está acontecendo uma obra de infraestrutura na entrada do Jardim Catarina, foi o mandato do vereador Alexandre Gomes que ajudou. Se está acontecendo o viaduto do Jardim Catarina, é o mandato do vereador Alexandre Gomes que ajudou. A última vez que houve a dragagem do Rio Alcântara foi o mandato do vereador Alexandre Gomes que ajudou, sabendo a realidade e as dificuldades que vocês, moradores do Jardim Catarina, enfrentam no momento de fortes chuvas. Conheço muito ali os problemas da Guache, conheço muito os problemas de enchente do Jardim Catarina e Santa Luzia. Então, vocês podem ter uma certeza de uma coisa: eu não preciso ser nascido e criado para ter compromisso e responsabilidade com esse bairro que eu tenho tanto carinho. Vereador, desculpa aí de eu te cortar se você ia falar mais alguma coisa, mas nós temos alguém aí na linha que vai lhe fazer uma pergunta. E, por favor, tá? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, Evanildo, boa noite. Evanildo Barreto? Bom, Evanildo... Evanildo, você fala bem próximo aí para ficar mais alta a sua voz aí. O Alexandre está te ouvindo, tá legal? O Evanildo, que é um ex-secretário, né? Conhece bem a cidade, conhece tudo dessa cidade, né? E ele vai te ter alguma pergunta. Fica à vontade, Evanildo. Nelson Carneiro, primeiro, a satisfação muito grande poder falar com você e com o público que te acompanha, e com esse jovem vereador aí, que é uma revelação para o município de São Gonçalo, né, para a nossa região, e que a gente sabe que num futuro breve, né, Deus vai abençoar e o povo de São Gonçalo vai fazer ele dar voos mais altos. Isso a gente não tem a menor dúvida. Né? Eu estou sendo ouvido? Tá, com certeza. Deixa eu só perguntar ao Alexandre. Está ouvindo, Alexandre? Sim, sim. Ah, está ouvindo, pode falar. Tá, eu queria perguntar ao vereador o seguinte: Jardim Catarina é um grande polo de consumo na nossa região, né? Devido à sua população e o número de comércios que fizeram do Catarina um lugar quase autônomo, né? Na vida comercial. E a passagem de um lado para outro do Catarina, né? Catarina para o Laranjal, Laranjal para o Catarina,
muitas vezes é sacrificado pelo sinal e por pessoas que ultrapassam o sinal, junto com essa passarela. Será que nós vamos, com esse viaduto, nós vamos contar também com a passagem de pedestres, com uma passarela, assim como existe ali na BR-101, em frente à Praia das Pedrinhas e o Shopping São Gonçalo? Será que vamos contar com passagem de pedestres também, vereador? Evanildo, obrigado pela sua pergunta. Você sempre é brilhante quando você entra aqui na nossa telinha. E vou deixar aqui o vereador Alexandre te responder. Tá bom, Evanildo? Ok, desde já, muito obrigado. E com você, Alexandre. Ô, Nelson, primeiro mandar um grande abraço para o Evanildo Barreto. É uma pessoa que eu respeito muito, que fez um brilhante trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social na gestão passada. Ô, Evanildo, certamente vai haver uma passarela ali, porque não tem lógica ter o viaduto, resolver o problema dos veículos e não resolver o problema da travessia da população. Então, eu não tenho a menor dúvida que não, a população daquela região ali não só vai ganhar o viaduto, como também certamente vai ganhar a passarela ali para dar mais dignidade e segurança para aquela população. Inclusive, já existe uma passarela, e é uma das outras lutas que eu tenho, que essa passarela fica em frente ao condomínio do Alcântara 1, que está muito sucateada, está inclusive trazendo risco para a população que utiliza aquela passarela. Então, já há uma solicitação do nosso gabinete no sentido de a construção de uma nova passarela para aquela região ali. Vereador Alexandre, bom, a gente está aqui, as pessoas que quiserem fazer uma pergunta até o final, nós temos o 99708-4254. 99708-4254. Você faz você liga e a gente coloca você aqui no ar para fazer a pergunta que você desejar ao vereador Alexandre Gomes, até porque eu conheço como um político que não foge à luta. Então, já participei de várias entrevistas com ele, e pergunta, ela vem quadrada, ele torna ela redonda, e é assim que ele faz, né, vereador? Ô, Nelson, pode ser elogiando, pode ser criticando, isso faz parte do nosso mandato. Não tenho dificuldade nenhuma em receber crítica. Se eu me tornei uma pessoa pública, eu tenho que ter discernimento de entender que muitas das vezes eu vou agradar e em certos momentos eu vou desagradar. Isso faz parte do nosso trabalho. Sei. Vereador, bom, eu sei que você é aquela pessoa que vem sempre aí de mão dada com a população, e a gente sente que o seu trabalho tem sido esse, mas eu gostaria de saber de você o seguinte, vem aí as eleições, dizem que está longe, mas para você já está em cima. Para os políticos, eu já vejo que está em cima. Nós estamos vendo uma série de costuras aí, inclusive com candidatos bem próximos aí ao Capitão Nelson, e a gente vem acompanhando isso, vendo essas costuras. E aí eu te pergunto, você me parece que está num partido PV, se não me falha a memória, é isso? É isso? E agora eu gostaria de te perguntar o seguinte, se 2022, se o seu partido exigir de você está pronto para ir para o sacrifício, ser candidato a deputado, seja estadual ou federal, ou vai continuar na sua cadeira de vereador aí, fiscalizando e discutindo com a população? Como é que você vê isso aí, 2022? Ô, Nelson, eu, antes de falar se eu vou ser candidato ou não, quero dizer para você e para todos os nossos ouvintes o seguinte, a nossa cidade, ela é uma cidade que carece muito de representatividade na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Eu tenho que dar os meus parabéns aqui ao nosso prefeito Capitão Nelson pelos 4 meses de governo, fazer o que ele está fazendo, tem que ter muita competência. E ele hoje, ele precisa muito da ajuda dos deputados federais,
e da ajuda dos deputados estaduais. Quero aqui deixar registrado o meu parabéns ao deputado federal Altineu Cortes. Se tem algum deputado hoje federal que ajuda a cidade de São Gonçalo, é o único, mas tem ajudado e muito o capitão Nelson em tudo aquilo que ele precisa resolver em Brasília. Hoje, com o orçamento que nós temos no município de São Gonçalo, nós não conseguimos fazer quase nada daquilo que a população precisa. Qualquer prefeito que sentar naquela cadeira e que não tiver ajuda dos deputados federais e dos deputados estaduais não consegue governar da forma que a cidade precisa. Então, pensando nisso, eu me coloco como pré-candidato a deputado federal. O porquê que me coloco como pré-candidato a deputado federal? Porque entendo hoje que o prefeito Capitão Nelson precisa não de um deputado Altineu Cortes, mas de alguns deputados com compromisso e responsabilidade que o Altineu está tendo com a cidade de São Gonçalo. Porque eu fico muito entristecido é que vários deputados federais que não são de São Gonçalo só sabem visitar a cidade de São Gonçalo em época de eleição. Ganham os seus votos e só aparecem depois de 4 anos. São Gonçalo não precisa de deputado de Copa do Mundo. São Gonçalo precisa de deputado federal que viva diariamente os problemas da cidade. O prefeito, ele precisa de deputado com compromisso para destinar as suas emendas, com compromisso para brigar e para exigir que o presidente da República e seus ministros destinem verbas para a cidade de São Gonçalo, porque só assim nós podemos dar dignidade a esse povo que tanto sofre, que tanto merece. Então, Nelson, pensando nisso, eu tenho dialogado muito com o meu partido e principalmente dialogado com o nosso prefeito Capitão Nelson, com o secretário de Gestão Douglas Ruas, para colocar o meu nome à disposição. Eu não posso ser aqui pré-candidato ou candidato de mim mesmo. Eu preciso que a cidade abrace essa candidatura. Eu preciso que os atores políticos da cidade entendam a importância que nós temos em ter mais de um deputado na cidade que represente a cidade de São Gonçalo. Porque essa cidade ela precisa ser valorizada não apenas em época de eleição, e sim nos 365 dias do ano, aonde a população sofre de manhã, de tarde, de noite, com vários problemas. E o prefeito, ele precisa de representantes, seja deputado federal, seja deputado estadual, que tenha compromisso com essa cidade, Nelson. Porque eu vejo muito, Nelson, vários deputados ganhando milhares e milhares de votos nessa cidade e que não têm a hombridade, no mínimo, de nem destinar as suas emendas parlamentares para essa cidade tão sofrida como a cidade de São Gonçalo. Então, eu coloco aqui o meu nome como pré-candidato a deputado federal. Bom, vereador, o senhor agora... Eu sou uma pessoa que acompanha a política há muitos anos, discuto política há 22 anos, no rádio, na TV, já hoje eu faço online, não estou podendo ir à rádio, no estúdio da rádio, que eu me empolgo muito dentro de um estúdio de rádio, me dá uma coraça para eu falar com a população. Eu faço isso há 22 anos, você já teve a oportunidade de acompanhar parte do meu trabalho. Eu acredito que quando eu comecei você devia ser muito garoto, mas eu estou aí, estou teimoso. Vereador, mas você rolou uma bola quadrada aqui para mim. Neste momento, quando você faz elogios a vários políticos, sem qualquer escrúpulo sem qualquer preconceito com relação eu vou concorrer com essa gente,
Para mim, o senhor acaba de lançar o Altineu Coste, que é um eterno deputado federal, para mim, ou a senadora ou o governador. Tem isso nos planos, vereador? Porque o senhor elogiar uma pessoa que tem uma cadeira cativa. A primeira entrevista que eu fiz com o Altineu, ele era um menino. Quando ele entrou no meu estúdio, eu fiquei assustado em 2002. Falei, meu Deus, elegemos uma criança para ser nosso representante e ele está aí até hoje. E o senhor acaba de falar que vai ser candidato a deputado federal. É uma concorrência, num ponto de vista de muitos anos. E aí, já me aguçou aqui. Afinal, Altineu vai ser candidato a governador ou senador? Porque numa dessas que você falou, vereador, você há de convir que a minha mente, como se diz, foi longe, fui buscar uma imaginação muito distante. O que você pode dizer sobre isso? Ô, Nelson, eu sou da política de dar a César o que é de César. Eu seria covarde se eu não enaltecesse o trabalho do deputado Altineu Cortes. Tenho um carinho, tenho respeito e tenho que ter a hombridade de dizer. É um dos poucos, ou melhor, é o único deputado federal que tem olhado para São Gonçalo com carinho, com respeito e principalmente com compromisso. Salvo engano, ele, juntamente com o capitão Nelson e com o Douglas, conseguiram mais de 70 milhões de reais para a infraestrutura da cidade de São Gonçalo. Coisa nunca vista em São Gonçalo nos últimos 30 anos. O Altineu não me falou nada que não seria candidato a deputado federal, que seria senador, que seria governador. Para mim e para a cidade de São Gonçalo seria uma maravilha. Mas se ele for candidato a deputado federal também, não tem problema nenhum. Eu respeito, vou respeitar e vou ter a hombridade de falar. Se não votar no Alexandre Gomes em 2022, que vote no Altineu Cortes, porque esse sim está fazendo valer o voto do gonçalense. Mas não tenho nenhuma informação no tocante a se ele vai ser candidato a senador, tampouco a se vai ser candidato a governador, mas não tenho problema também em ser candidato, concorrendo com ele, porque se eu não for eleito e se ele for eleito, ficarei feliz da vida também, porque ele sim está representando o gonçalense naquilo que o gonçalense precisa. Tá certo. Bom, nós estamos falando aqui de um colégio eleitoral de mais, não sei se já passa de 700 mil, né, vereador? Passa de 700 mil eleitores, né? Um colégio eleitoral invejável, e que nós já tivemos, na época das vacas magras, 3 deputados federais ao mesmo tempo. E deputados estaduais, né? A gente sabe disso, e o vereador sabe dessa história. E não é nada demais se eleger 2 ou 3, até porque nós temos aí vários deputados federais que saem de fora da sua cidade, a Baixada Fluminense, Niterói e outros locais, e vai acertar seu caixa eleitoral em São Gonçalo, como você disse. Nós tivemos um deputado aí que teve 20 mil votos agora nessa última eleição. Eu tive o Josias Quintal, que passou num programa de rádio que eu tinha. Ele teve 10.600 votos, uma pessoa estranha na cidade, né? E assim, então, na época daquela jogava o papelzinho, o cara passava de helicóptero, jogava um papelzinho, o cara pegava, eu vou votar com esse aqui, o cara lá de fora, que nunca pisou na lama. Então, vereador, eu quero parabenizá-lo pela sua coragem, né? Eu acho que aqui também tem um amigo seu aqui, quer falar, podemos botar na linha? Claro. Então, vamos lá, só um minutinho. Deixa eu dar a voz aqui para ele, só o Wilton. Bom, Alexandre Gomes, você tem aqui agora vereador Jorge Mariola, boa noite. Boa
Boa noite, Nelson. Parabéns pelo programa, parabéns pela audiência, parabéns aí ao vereador Alexandre Gomes. Sei. E você gostaria de fazer alguma pergunta ao vereador Alexandre, ou vereador? Não, Nelson, é que eu, na verdade, eu estava assistindo, como sempre, o seu programa e vi aí que na pauta estava a discussão da questão da ligação Trindade-Catarina. Não, não é isso não. Não estava, não. Não. Não, desculpe. A ligação é o viaduto, na minha pauta foi chamado viaduto do Jardim Catarina. Mas na verdade... Ah. Mas, na verdade, o objeto é o mesmo. Sei. E, na verdade, eu tenho um projeto de lei construindo essa ligação Catarina-Trindade. Entendeu? Não, tá certo. A redação é que há uma diferença na redação, mas a questão, o objeto é o mesmo. É ligando Catarina à Trindade. Essa é uma discussão minha ao longo do tempo. Sei, mas aí não tem nada a ver com o viaduto do Catarina, né? Tem a ver com Gavetaria, viaduto do Catarina. Não. Eu não sei o que você está dizendo, viaduto lá da Amaral Peixoto, da BR, é uma coisa. Eu estou dizendo da ligação Trindade-Catarina. Vereador, vamos esclarecer aqui. Vereador, eu até faço uma entrevista com você, sobre o seu ponto de vista um outro dia, mas hoje nós estamos falando, eu convidei o vereador Alexandre Gomes, e para ele falar sobre os projetos dele, até porque vocês são políticos e vocês têm um projeto 24 horas na cabeça. Então, a minha chamada foi para falar sobre o viaduto do Jardim Catarina, aquele que já está com barreiras ali na onde é o retorno. E não foi nada a ver com essa ligação... Não tem nada a ver, não. Então você me perdoa, porque talvez eu tenha interpretado mal. O que eu fiz, na verdade, é um projeto ligado ao bairro Trindade ao bairro Catarina. Tudo bem, eu faço uma entrevista com você sobre isso. Eu faço uma entrevista com você. Agora, se você quiser... Catarina, não. Se você quiser falar alguma coisa para o seu colega, alguma coisa, fica à vontade, porque eu já estou terminando minha live, e eu faço, com certeza, você sabe que eu tenho palavra. Eu faço essa entrevista com você. Tá legal? Sem problema, é um prazer. O que eu quero dizer para Alexandre, boa noite, Alexandre, que ele deu um beijo Fala, Mariolinha. Na nova criança que ele tem lá, uma menina maravilhosa, linda, com 2 aninhos de idade, está fazendo 3 agora, se eu não me engano, fez 2, agora vai ter 3, e que ele continue sendo um vereador atuante, trabalhador, entendeu? Que os objetivos dele sejam alcançados, e que, na verdade, essa luta por São Gonçalo é uma luta nossa, é uma luta de todos. Tá que certo. a gente possa ter em São Gonçalo representantes na altura de nossa cidade, que possa dar à nossa cidade aquela, na verdade, aquela importância que São Gonçalo tem para o cenário nacional. Tá É certo. isso que a gente deseja, e te parabenizar pelo programa. Valeu, obrigado, fica com Deus. E fica ligadinho aí que o Alexandre vai te responder, tá legal? Valeu, um abraço. Ô Nelson, primeiro mandar um grande abraço para esse decano Mariola, é um vereador maravilhoso, ele, inclusive, o que ele quer falar aí, ele é autor de um projeto de lei, de uma ponte que liga o Jardim Catarina à Trindade, que não tem a ver com essa discussão, mas que é de autoria dele, é um vereador que eu respeito, que eu tenho um carinho, e que a gente sempre dialogou junto do Legislativo em prol da cidade de São Gonçalo. Um grande abraço aí para o meu amigo Mariola. Tá certo. Ô, Alexandre, muito obrigado pela sua oportunidade de falar com você, e nossa programação continua aberta para você e aberta para todos aqueles nomes que foram citados aqui, né? Nós estamos terminando essa live, né? Nós já estamos aí com 1h09, o tempo passa rápido, e dizer para você que é uma grande satisfação, só valorizo o nosso trabalho, e eu sei que você sempre atendeu nossos convites, e eu quero deixar aqui desejar sucesso na sua caminhada, e como também que você deixe uma palavra aí para a nossa população, né? E muito obrigado mesmo pela sua colocação. Lembrando a vocês, aproveitar aqui e fazer o meu merchandising,
que na próxima sexta-feira nós estaremos entrevistando o ex-deputado federal e ex-vereador, acho que é ex-vereador, João Batista de Araújo, o famoso Babá, né, professor universitário, e ele vai estar aqui falando, doutor Alexandre, meu amigo, que sobre essa aproximação que trouxe uma insatisfação dentro do partido dele, do PSOL, que é a aproximação do deputado Marcelo Freixo ao prefeito Eduardo Paes. Isso, com certeza, na sexta-feira nós estaremos destrinchando aí. Eu quero que você, a sua audiência, que é sempre muito importante. Vereador, com você a palavra final. Fica à vontade, os minutos finais seu aí que você deseja falar. Nelson, mais uma vez, meu muito obrigado pelo convite. Agradeço muito. Estou à disposição sempre que quiser para discutir qualquer tema de relevância para a minha cidade. Agradeço aí a todos os ouvintes. Digo que a esperança é a última que morre. Eu sei que, infelizmente, a classe política está desacreditada pela sociedade, mas eu peço à população especial de São Gonçalo que não coloquem todos no mesmo pote, que, mesmo não querendo acreditar, ainda tem políticos decentes, ainda tem políticos que pensam na cidade, que pensam na população e que amam a cidade de São Gonçalo. Eu, enquanto tiver essa paixão pela minha cidade, esse amor pela vida pública, pela função legislativa, eu vou colocar meu nome à disposição, porque entendo que minha cidade ela precisa muito de representação, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal. Espero que em 22 a população de São Gonçalo avalie bem. E não é possível que nós, com uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, não tenhamos nenhuma pessoa qualificada e preparada para representar a população de São Gonçalo no Congresso Nacional. Meu muito obrigado, uma boa noite, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Bom, a sua cidade e seus valores acaba de entrevistar aqui o nosso vereador por São Gonçalo, Alexandre Gomes, que que vem fazendo um trabalho nessa cidade, me parece que é o terceiro mandato, é isso, vereador? O segundo? Terceiro mandato, né? E eu quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam. Depois, Alexandre, se você puder dar uma geralzinha aí no rodapé dessa live, você vai ver que tem algumas perguntas que a gente não pôde fazer, e se você puder, você dê a resposta necessária aí, tá bom? Alexandre, muito obrigado. E só te peço para te aguardar um pouquinho, que eu vou fechar aqui a nossa live. Sua cidade, seus valores. E até a próxima sexta-feira. Nós temos aqui uma pessoa aqui muito legal, que é o Beto Baiano. Eu tenho uma grande admiração pelo Beto Baiano. E parabenizando pela entrevista. É o homem do sacolejo, né? Ele tinha era sacolejo, grande Beto Baiano, né? Não é isso? Bom, finalizamos bem aqui com sacolejo, né? Não é isso? Alexandre, só um minutinho, por favor. Muito obrigado a todos que nos acompanham.